Fala pessoal, este é o segundo vídeo da série Top 10 Dúvidas de Iniciante no Violão. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pestana. Em primeiro lugar, eu vou falar para vocês o seguinte: o que é a pestana? Nada mais é do que essa pecinha aqui do braço do violão. Essa peça que eleva as cordas para que elas não encostem aqui no braço do instrumento, a gente chama ela de pestana. Assim sendo, tudo o que a gente for fazer aqui com a nossa mão, usando o nosso dedo indicador e polegar, nada mais é do que uma versão transposta da função dessa peça aqui sobre as cordas do instrumento. O que a gente vai fazer? Quando eu vou falar para os meus alunos, vou dar minhas aulas, eu recomendo que eles imaginem essa parte aqui da mão, esses dois dedos aqui da mão, como se fossem um alicate de pressão, as peças de um alicate de pressão que você vai segurar, com o qual você vai segurar aqui as cordas do seu instrumento. Assim sendo, o que você vai fazer? Você não vai colocar toda a sua força aqui, porque vai ser inútil. Haja vista que essa região aqui do meio do braço, as cordas já vão estar ocupadas com os outros dedos da sua mão. Assim sendo, você não vai precisar se preocupar com essa região, a não ser na ponta desses dedos em questão, onde as cordas estão sendo pressionadas. Então, a pestana em questão, ela vai agir somente sobre as cordas mais graves, aqui no caso a 6, e a mais aguda, né, as mais agudas, aqui no caso a 2 e a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir a nossa força de modo que 50% fique no nosso dedo indicador e os outros 50% sejam distribuídos entre os outros dedos. Para tanto, a gente vai ter que utilizar do apoio aqui atrás, no nosso polegar. E no caso a gente não vai precisar, não vai poder tanto virar muito para cima o dedo aqui, porque senão a gente não vai conseguir segurar aqui embaixo, porque vai acabar abafando as cordas, quanto também não vai colocar o dedo muito para baixo, porque senão a gente não vai conseguir ter pegada certa para conseguir segurar sem fazer tanta força. Assim sendo também, para isso é que a gente vai ter que usar o nosso pulso para poder regular a posição da nossa mão em relação ao braço do instrumento. Quem assistiu a aula da semana passada vai se lembrar que eu falei sobre a questão do alongamento aqui dos pulsos. De você girar o seu pulso assim, para poder colocar tanto a estrutura óssea, quanto também os tendões, os músculos, tudo no mais próximo, né, do lugar, tudo certinho, para você não ter problema na hora que você vai fazer essa técnica. E, bom, nada mais é, em resumo, a pestana nada mais é do que você fazer as versões transpostas dos acordes abertos, que são os 5 acordes que dão nome ao sistema Caged. São eles o Dó, o Lá, o Sol, nessa formação, o Mi e o Ré. Por isso que é o nome Caged, C-A-G-E-D, significa as 5 cifras dos nomes dos acordes que você utiliza em formato aberto. Formato aberto, para quem não sabe, significa acordes com cordas soltas, ou seja, acordes em cuja formação encontram-se cordas soltas. Então você vai notar que, por exemplo, tanto o Si maior, ele seria uma espécie de versão transposta do Lá, quanto também o Fá maior seria uma versão transposta do Mi, só que no caso aqui, você pode perceber que normalmente o pessoal faz o Mi maior assim. Mas se nós fizermos dessa maneira, tirando os dedos 1, 2 e 3, colocando 2, 3 e 4,
a gente vai perceber que o nosso dedo 1 ele praticamente encaixa aqui em cima da pestana original, aqui, né, que seria, como eu falei no começo do vídeo, a peça aqui do próprio violão. Com base nisso é que a gente vai fazer os outros acordes desse mesmo sistema, concentrando o nosso tato somente aqui nas cordas que vão faltar, que estão faltando, que deveriam estar soltas, né? E que a gente está fazendo a parte central do acorde somente com nossos dedos 2, 3 e 4. Isso também é válido, no caso, para o Fá menor, que vem do Mi menor. Isso também é válido, por exemplo, se a gente for fazer um Dó sustenido menor, por exemplo, né, nesse formato aqui em menor com sétima, né? Nesse formato aqui com corda solta, a gente poderia fazer ele assim também, com nona, né? Aí colocaria a terça menor aqui embaixo. Mas enfim, esse assunto de formação de acordes eu vou deixar para as próximas aulas, que a gente vai começar a abordar a questão teórica com mais detalhes, com mais afinco. Por fim, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês um exercício de aquecimento para vocês fortalecerem aqui a musculatura, tanto aqui do seu dedo, né, dedo 1, polegar e etc., quanto também para vocês posicionarem o pulso de uma maneira correta. Assim sendo também antebraço, cotovelo e tudo que a gente abordou também na aula passada. Bom, pessoal, esse exercício nada mais é do que você fazer a pestana normal, sem os outros dedos, e você passar da seguinte maneira, aproveitando a vibração das cordas, você faz uma elevação cromática, você vai deslizando para a região mais aguda do seu instrumento até onde der. Caso alguém tenha dificuldade, você pode utilizar os dois dedos, né? Você pode utilizar aqui o seu dedo médio para fazer um apoio sobre o seu indicador, para que não tenha tanta dor assim, né? E assim sendo também, uma boa indicação é você fazer o exercício contrário, você voltar. Que diga-se de passagem que dói bastante no começo, que é bom para quem ainda não tem muita desenvoltura, muita firmeza aqui no pulso. Vocês podem fazer esse exercício com os dois dedos, tanto subindo, como eu estou fazendo aqui, quanto descendo. Enfim, vocês estão vendo que é até um pouco complicado mesmo no começo, mas a questão não é puramente a sonoridade, também é inclusa como uma bússola sobre a qual você vai se guiar. Mas a parte principal desse exercício é você fortalecer o seu pulso, para que quando você for fazer a pestana você não tenha tanta dificuldade, tanto problema, né? Que a sua estrutura, os tendões e etc., ela possa estar bem fortalecida, bem tonificada. Bom, pessoal, então é isso. Semana que vem a gente vai para o próximo assunto, certo? E, enfim, pessoal, tamo junto aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário para receber a notificação, ative o sininho e segue o som, pessoal.